Bom dia! Nesta aula veremos algumas formas de combinar classes, salientando os benefícios de uma técnica de combinação de software chamada composição. A criação de software hoje é um processo parecido com a construção de um quebra-cabeças. O programa é formado por várias partes, e essas partes se combinam. A forma como combinações podem ser construídas é determinada pelo tipo das coisas que são combinadas. Há várias formas de combinar os módulos que constituem o programa. Uma dessas formas é a herança, uma técnica típica da programação orientada a objetos, da qual já vimos falando há algum tempo. Heranças criam relações do tipo é um. Por exemplo, um ônibus é um veículo. Outro mecanismo de construção de programas é a associação. Associações criam relações do tipo possui um. Por exemplo, uma bicicleta possui um dono, e esse dono é um objeto do tipo pessoa. A associação possui duas subcategorias. A primeira delas é a agregação. Indicamos a entidade agregadora com o losango branco. A agregação indica que o objeto agregado pode existir independentemente do objeto agregador. Em outras palavras, o dono de uma bicicleta, isso é, uma pessoa, existe independentemente da bicicleta. Em termos de C++, a agregação indica que a entidade agregadora não precisa apagar, via, por exemplo, a primitiva delete, a entidade agregada. A outra forma de associação mais comum é a composição. Indicamos a entidade proprietária com esse losango preto. Assim como a agregação, a composição também indica uma relação possui um. Por outro lado, ao contrário da agregação, no caso da composição, a entidade possuída não existe independente da entidade possuidora. Por exemplo, o nome de uma pessoa não existe independente da pessoa, ou o peso daquela pessoa não existe independente da pessoa. Em termos de C++, a composição indica que a entidade proprietária precisa pagar a entidade possuída, quando ela não for mais necessária. Muitas vezes, o mesmo programa pode ser construído de forma diferente, usando ou herança, ou associação, ou combinações dessas técnicas. Não existe a melhor forma de construir o programa. Diferentes técnicas podem ser usadas. Em geral, a construção de programas bem documentados, legíveis e fáceis de manter demanda bastante experiência. A fim de demonstrar as diferentes formas de compor software, nós vamos criar algumas relações entre veículos e os passageiros que esses veículos carregam. Há várias formas de modelar essas relações, como já dissemos. Comecemos tentando criar uma cadeia de herança que relacione veículo e passageiro. Podemos começar criando uma interface para qualificar as coisas que se movem. Essas coisas da interface Movable possuem uma propriedade fundamental. Elas sabem informar a sua velocidade. Veículos são coisas que se movem. Então, veículos possuem uma propriedade fundamental, que é a velocidade. E veículos também possuem passageiros. Então, um objeto do tipo veículo sabe informar quantos passageiros ele possui. E podemos ter vários tipos de veículos. Por exemplo, aqui temos um veículo do tipo bus e um veículo do tipo bike. A velocidade de um ônibus, neste exemplo, é função do número de passageiros que ele carrega. E além de ônibus, temos bicicletas, que são veículos que transportam somente um passageiro. Note que tanto bus quanto bike são subtipo de movable, então podemos fazer atribuições como estas que vemos no exemplo. O mesmo vale para vehicle. Como bus e bike são vehicles, podemos fazer atribuições de bus e de bike para vehicle. E claro, podemos atribuir instâncias de bus para o tipo bus e instâncias de bike para o tipo bike.
Mas veja que não podemos instanciar movable, pois movable é uma classe abstrata. Lembrando que movable é uma classe abstrata porque possui um método sem definição de corpo. O método sem corpo é este que possui a atribuição a zero. Esta sintaxe indica que a classe não possui toda a implementação necessária para que possa permitir a instanciação de objetos. Chama-se, então, uma classe abstrata. Note que também não seríamos capazes de instanciar vehicle, pela mesma razão. Vehicle é uma classe abstrata. No caso de vehicle, o método abstrato é getSpeed, cujo corpo foi substituído pela atribuição a zero. Uma classe abstrata, então, não pode ser instanciada. Ela existe mais como um esqueleto, como uma forma para definir como o programa será. De uma certa maneira, a existência de classes abstratas forçam clientes desse software, isto é, programadores que o reusam, a adotarem algumas decisões de projeto, uma vez que classes abstratas já definem parte da arquitetura do software. Vamos agora mostrar como herança e composição se comparam na criação de programas orientados a objeto. Para isso, vamos fazer uma modelagem bem simples. Queremos estabelecer uma relação entre bicicleta, a classe bike, eu quero dizer, e pessoa, a classe person, que ainda não criamos. A pessoa é a proprietária da bicicleta. Este exemplo é bastante fictício, mas ele vai nos ajudar a ilustrar alguns problemas de usar herança quando composição deveria ser a norma. Nós vamos começar nossa modelagem com um projeto ruim. Quando estivermos falando desse projeto ruim, vamos estar usando esse símbolo aqui embaixo. Então, sempre que o símbolo aparecer, queremos indicar que estamos fazendo um projeto de software que não deveria ser imitado. Ele está aqui somente como uma ilustração de uma prática ruim de programação. Comecemos nosso projeto observando que temos aqui uma classe bike e uma classe person, que gostaríamos de combinar. A classe bike faz parte daquela hierarquia de classes que já havíamos visto antes. Uma forma de fazer a combinação é usar a herança múltipla que existe em C++. Neste projeto temos duas classes, person e bike, que combinamos via herança múltipla. Bom, já havíamos avisado que este projeto possui problemas. Quais seriam eles? Antes de avançarmos o vídeo, talvez você queira pensar um pouco sobre o que não está bom com essa abordagem. Você pode parar o vídeo nesse momento, se não quiser continuar. Enfim, inicialmente, temos um problema de escala. Imaginem, sempre que precisarmos de um novo veículo com um proprietário, teremos de criar uma nova classe, que estenderá tanto aquele veículo quanto a classe person. Estamos criando uma situação que força o crescimento do programa. Será que poderíamos resolver esse problema ainda usando herança múltipla? Quer pensar um pouco? Você pode parar o vídeo e tentar pensar em soluções para esse problema de escala, antes de continuarmos. Uma forma de lidar com o problema de escala é modificar a arquitetura de software. Em vez de estendermos ONT bike a partir de bike e person, podemos estender vehicle e person para criar o conceito de ONT vehicle. Neste caso, já não precisamos mais ter de estender toda a classe que possui um proprietário. Mas essa solução ainda não é boa. Veja que temos ainda o símbolo de projeto ruim. Quais seriam os problemas dessa nova abordagem? Em primeiro lugar, foi necessário modificar a arquitetura. Imaginem, tivemos de mudar o código-fonte de toda a classe que estendia vehicle. Agora essas classes precisam estender owned vehicle. Ter de modificar software que já está pronto, reescrevendo seu código, é um dos indicativos mais fortes de que temos um projeto ruim. Mas o problema principal aqui é que talvez não estejamos usando a herança de forma correta. Lembre-se, a herança modela uma relação do tipo E1. Será que um owned vehicle é um veículo? Parece lógico isso. Um veículo que possui um proprietário ainda é um veículo. Mas será que um owned vehicle é uma instância de person?
Pela nossa modelagem, sim. Mas será que isso realmente faz sentido? Qual seria o peso de um owned vehicle, por exemplo? Pelo projeto, seria o peso da pessoa, mas talvez fizesse sentido que fosse o peso do próprio vehicle. Fato é que a classe person possui esse atributo weight, ou peso em português. E esse atributo vai ser transmitido a owned vehicle. Por exemplo, este método getWeight, que soma os pesos de um vetor de pessoas, vai poder receber instâncias de owned vehicle. Nesse caso, o peso é o peso da bicicleta ou o peso da pessoa. E se passarmos tanto a pessoa que é proprietária quanto a bicicleta possuída no mesmo vetor? O método vai somar o peso duas vezes? Pelo princípio da substituição, podemos atribuir tanto person quanto owned vehicle a ponteiros para person. Daí a possibilidade de tratarmos um owned vehicle como person. Na próxima aula falaremos mais disso, quando formos falar sobre o princípio da substituição de Liskov. Mas até lá, o importante da herança é que esse mecanismo cria relações do tipo E1. Quando usamos herança, precisamos estar certos que essas relações fazem sentido. Em nosso projeto com herança múltipla, essa relação não era válida entre owned vehicle, isto é, um veículo como proprietário, e uma pessoa. Por outro lado, ela existia como um artefato da implementação da linguagem C++. Se eu estendo uma classe, eu crio a relação E1. Assim terminamos nossa aula. Vimos como modelar relações entre objetos usando herança. E vimos um exemplo de situação em que a herança não é uma boa maneira de criar relações entre objetos. Na próxima aula, veremos uma maneira melhor. Até lá, podem me escrever com dúvidas e sugestões. Obrigado!